Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem e animados para mais uma aula de arte. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, tá bom? E para a gente iniciar, peguem o material didático de vocês, o nosso livro de arte, e abram o livro lá na página 37. Eu já estou com o meu aqui abertinho, tá? No capítulo anterior, nós estudamos um olhar sobre a arte. Nós vimos quantas linguagens artísticas nós temos, quanta coisa a arte abarca, não foi isso? Quanta coisa a arte significa. E nesse capítulo nós vamos estudar mais próximo da arte, tá bom? Nós vamos ter essa proximidade maior com a arte. E aqui, nesse capítulo também, nós vamos descobrir que a arte ela não só representa os povos passados, como no capítulo anterior, nós estudamos alguns artistas que representaram o povo em suas obras. Nesse aqui, nós vamos estudar o tema Viver a Arte. Então, nós já olhamos a arte, tivemos um olhar sobre as linguagens artísticas, e agora nós vamos estudar esse conteúdo de viver a arte. A gente sempre diz que a arte é vida. Quando a gente pergunta onde a gente encontra a arte, a gente diz em todo lugar, ao nosso redor, na parede da nossa casa, aqui atrás de mim, na fachada da escola, no uniforme. Então, a gente tem arte ao nosso redor o tempo todo. Mas e aí, como é que eu vivo essa arte? É possível viver a arte? Então, nós vamos ter aqui um estudo com Goya Lopes, que é a artista da vez. Mas aí nós vamos analisar as imagens, vamos fazer a leitura do texto juntos, para a gente compreender como que eu posso viver a arte, tá? Nós não somos só apenas espectadores, que vamos ficar só sentados observando a arte. Nós somos seres ativos que podemos participar da arte, podemos construir a arte e viver a arte. Então, esse capítulo ele traz muito sobre o trabalho mais próximo de vivenciar a arte em si, não só observar, tá? Então, agora vocês vão deixar de me ver, nós vamos acompanhar o texto e as imagens do livro para a gente fazer essa compreensão, tá bom? Então, gente, como eu falei a vocês, a partir deste momento agora, nós vamos estudar, né? Vocês vão estar vendo a abertura do capítulo 4 do livro de vocês. Nesse capítulo 4, como eu já fiz a abertura, nós vamos tratar sobre a nossa vivência com a arte. Nós já tivemos um olhar sobre a arte, vimos que ela faz parte da nossa vida e agora nós vamos vivenciar essa arte. Como que essa arte está presente na nossa vida? Então, na abertura do capítulo, vocês têm aí 3 fotografias de modelos que estão desfilando, certo? E essas modelos, elas vestem roupas, como vocês podem observar, com estampas diferentes, cores diferentes, foram empregados padrões diferentes, tá? Essa estampa dessas roupas, ela é criação de Goya Lopes, que é uma designer têxtil. Então, Goya Lopes, ela cria essas estampas, esses padrões que vocês estão observando aí, para que essas estampas sejam usadas em vários segmentos da nossa vida, tá? Aqui a gente está vendo nas vestimentas, certo? Mas existem outras características e outros objetos que também carregam essas estampas. Então, o que Goya Lopes faz? Goya Lopes, ela se inspira na arte africana e também na arte indígena. Então, ela busca se basear nos padrões africanos e padrões indígenas também de pintura, que vocês sabem que tanto os africanos quanto os indígenas, eles têm uma ligação muito forte com a pintura e padrões geométricos. Então, Goya Lopes, ela se inspira nessas obras que são construídas por esses povos e também se inspira nas obras de Hélio Oiticica, que é um artista brasileiro que é do tropicalismo e que ele trabalhou muito com os parangolés, que eram artes, performances, onde se utilizava tecidos para realizar essas performances. Então, quem é Goya Lopes? Né? Como vocês estão vendo, acompanhando o texto do livro de vocês, ela é baiana e estudou também na Academia de Artes da Universidade Federal da Bahia. Então, Goya Lopes, ela, além de se formar na Bahia, depois ela vai para a Itália. Então, lá na Itália, ela tem um outro encontro com a arte. E lá ela se especializa em design, expressão e comunicação visual. Então, aí ela vai trabalhar
com a percepção que nós temos da arte, o que a arte comunica, o que a cor comunica. E aí, trabalhando por esse lado, Goya Lopes ela começa a investir em projetos que vêm a ser o design têxtil. E nesse design têxtil, que é o design de tecidos, de cores e estampas, ela trabalha com desenhos geométricos, estampas diferentes, e ela escolhe cores e tons para fazer uma arte final. Então, esse trabalho de Goya Lopes, ele é nada mais, nada menos do que pesquisar formas geométricas, pinturas geométricas, padrões geométricos, trabalhar com cores e tons e, com a sua criatividade, conseguir montar novas estampas, certo? Estampas para tecidos. E aí, o que o design têxtil faz? Exatamente isso. O trabalho do design têxtil é trabalhar, é montar estampas, texturas com cores diferentes para tecidos, que serão usados tanto na moda quanto na decoração. Então, o que vocês estão vendo aí é um exemplo de uso dessa textura na moda, que a gente está vendo pelas vestimentas. Mas também busca-se esse mesmo trabalho de design têxtil para decoração de ambientes, papéis de parede, cores, cenário. Então, tudo isso o design têxtil ele pode buscar. Tecidos para os sofás, né? Como que será usar as poltronas. Então, tudo isso o design têxtil, no caso aqui Goya Lopes, ela pode trabalhar e pode criar dentro desse meio artístico aqui, certo? Então, como eu já falei para vocês, ela se inspira na cultura afro-brasileira e na indígena e também na barroca. E é por meio dessa busca dela, desses estudos desses povos, e fruto de muitas pesquisas e estudos que ela faz, que ela monta estampas novas. E essas estampas, elas podem ser transformadas em roupas, colchas de cama, chapéus, sapatos, tantos produtos que nós temos uma infinidade aí, que nós usamos. Então, como eu falei, pode ser utilizado em sofás, sacolas, bolsas. Esses elementos, esses objetos que carregam essas estampas, é bom a gente observar que essas estampas têm que ser criadas por alguém. Então, por exemplo, você comprou uma toalha super hiper maneira com formas geométricas. Alguém teve a criatividade de criar aquela estampa. Um papel de parede brilhante que você encomendou. Então, alguém criou aquela estampa. Então, a gente tem que entender que tudo isso é fruto da criatividade e da arte, certo? Então, vocês têm um texto na página 38 que aparece a vocês agora. E é um texto que nós iremos ler algumas partes para clarear, né? Para deixar o conteúdo mais claro para nós. Então, Goya Lopes, ela faz isso, essas estampas, constrói. E essas estampas, elas estão no nosso dia a dia. É na cortina da nossa casa, é na capa do sofá, na colcha da cama, é no seu roupão, é também numa saia que a sua mãe comprou. Então, essas estampas, elas estão presentes em nossa vida, tá bom? Então, vamos lá para o segundo parágrafo que aparece aí para vocês. Podemos perceber que o trabalho do artista assume características de uma arte de natureza utilitária, cuja função seria, a princípio, de arte para uso ou para alcançar alguma finalidade, como o próprio nome já sugere. Então, a estampa, ela é uma arte utilitária, que tem utilidade. Essa função foi atribuída à arte em alguns momentos da história. Por exemplo, na pré-história, que nós já estudamos, nós vimos que o homem realizava pinturas e inscrições como forma de ritual, possivelmente para obter êxito nas suas caçadas. No entanto, não se pode deixar de atribuir ao tipo de trabalho realizado pela designer a função formalista da arte, que lhe imprime valor estético e que permite uma apreciação por parte do espectador, a partir da sua forma, seu contexto histórico e temática, que representa outros aspectos que colaboram para a sua compreensão e interpretação. Então, o que o texto está dizendo para a gente? Que esse estudo que Goya Lopes faz e tantos outros artistas de busca dos padrões dos povos indígenas, africanos,
ele requer estudo e isso tem uma utilidade para nós. Então nós estamos trabalhando aí com a arte que tem essa função, não é apenas de embelezar, tá? Vai ter uma utilidade provada para a gente no nosso dia a dia. Então, por isso que é arte de viver, porque não é só para embelezar, é para melhorar a nossa vida, tornar a nossa vida mais alegre, mais animada com as cores, com as estampas, certo? Então, mesmo que isso venha da antiguidade, percebam que o designer ele tem uma função, né? Ele vai reunir, ele vai pesquisar, criar, para então encontrar o resultado final. E isso tem que ser baseado no contexto histórico, certo? Então, existe por trás muito estudo desse trabalho, tá bom? Em outros momentos da história, a função da arte era apenas o quê? Representar a vida e seus aspectos naturais, como lá na pré-história, que eles pintavam nas cavernas, nas rochas, a vida deles. Então, eles tinham o quê? Como característica apenas representar o seu modo de vida, a caça dos animais, ou então também representar com pinturas e esculturas cópias da realidade. Então, existem alguns momentos artísticos que as esculturas elas são apenas um retrato da realidade. Elas são feitas baseadas no que realmente aconteceu ou em quem realmente viveu, certo? Então, aí nós temos uma função naturalista da arte, que é você produzir uma arte baseada na realidade, tá? Então, a gente pode ver que a arte tem mais que uma função. A gente viu a função utilitária, que é essa das estampas, que vão ter uma utilidade na nossa vida, e também as naturalistas, que foram construídas para nos mostrar a realidade, que é o retrato das obras mais antigas, tá? Então, dependendo do contexto que nós estamos, do momento, do tipo de arte que nós estamos utilizando, a arte ela tem funções diferentes, tá bom? Então, a gente viu aqui a função artística da Goya Lopes, que ela trouxe pra gente, que é uma função utilitária. Vai ter uma utilidade importante na nossa vida, né? Que é fundamental, tá? Então, depois de ler o texto, vocês vão responder esse quadro sobre o tema penso. Quando penso em arte unida à vida, lembro de... Do que você lembra? Aí você vai escrever aqui, tá bom? Em seguida, você vai na página 39, você vai ilustrar na página aqui, 39, como vocês estão vendo aí. Pode ser com desenho, recorte de revista, imagens que você tenha de livros antigos. Pode ser qualquer tipo de figura, tá? Mas você vai registrar o que vem à sua cabeça quando a gente fala em arte e suas relações com aspectos da vida. Arte e relação com aspectos da vida. Então, a vida de vocês, por exemplo, o desenho animado, é a arte. Alguém criou aquele desenho, deu animação para ele, escreveu um roteiro. O livro de vocês, a capa do livro, ele também foi pensado, foi buscado, idealizado esses motivos para que a gente possa estar analisando. Então, em tudo que você relaciona a arte com vida, você vai ilustrar aqui na página 39, certo? E aí você, como eu já falei, pode ser com desenhos, mas pode ser também com figuras, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, a abertura do capítulo 4. Fico aguardando a atividade de vocês e qualquer dúvida já sabem. Podem me procurar. Boa tarde. Tchau, tchau.